Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje vamos refletir no capítulo 3, versículos 1 até o versículo 4, aliás, que nos diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como o seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera, contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Queridos, chegamos a esse capítulo 3 do segundo livro dos Reis, e nesse capítulo nós vemos a primeira manifestação de Eliseu, pois ao observarmos aqui, nós vamos ver no pano de fundo o novo rei de Israel que sucedera Acabe, ele tendo uma dificuldade. Qual era a dificuldade? Primeiro, ele seguiu, os caminhos do seu pai, ou seja, ele viveu a sua vida, o seu reinado, de forma desagradável diante de Deus. Ou seja, ele escolheu reinar segundo a sua própria vontade e viver segundo a sua própria vontade, em detrimento da vontade do Senhor, daquilo que Deus quer para a vida das pessoas. E nós observamos que, apesar de ele seguir os caminhos de seu pai, nós percebemos que ele toma alguns cuidados, ou seja, ele foi menos mal do que o seu pai em relação ao andar nos caminhos do Senhor. E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nós vemos aqui a Bíblia Sagrada apontando a referência de um mau caminho diante do Senhor à pessoa de Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel depois de o reino ser dividido. E, ao contrário, nós vamos perceber que quando fala-se de Judá, do reino de Judá, quando um rei é bom, este vai sempre ser ligado a Davi, como um rei que governou segundo a vontade de Deus. Então percebam que o comportamento de Davi como o primeiro rei que agradou a Deus e Jeroboão como o primeiro rei de Israel depois do reino dividido que não agradou ao Senhor, vão ser tomados por referência como o pai daqueles que fizeram o que é certo diante de Deus e o pai daqueles que fizeram o que é errado diante do Senhor. Ou seja, a mente vai ser sempre ligada àqueles que fizeram ou não um bom reinado diante do Senhor. Isso vai mostrar para nós que aquilo que nós fazemos de bom, que nós fazemos de forma agradável diante de Deus, isso pode ser um marco na história da sociedade em que vivemos, e pessoas podem, durante muito tempo, mesmo após a nossa partida,
serem direcionadas a ter a nós como referência, tanto para o bem quanto para o mal, conforme nós vemos aqui. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar para você nesse trecho que nós lemos das Escrituras é que todas as vezes que Israel eles pecavam e andavam de forma desagradável diante do Senhor, as nações que estavam ao seu redor eram usadas por Deus para poder repreendê-los, para poder alertá-los de que eles estavam afastados do caminho do Senhor. Vejamos que a Bíblia vai dizer que os moabitas, eles eram tributários do povo de Israel, ou seja, eles lhe pagavam tributos. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Acabe morre, então o rei de Moabe, que agora era Mesa, ele se revolta então contra Israel para poder deixar de pagar imposto, deixar de ser tributário dele. E aí é nessa hora que Eliseu vai entrar em cena. Por quê? Quando os moabitas se revoltam contra o povo de Israel, este pede ajuda para o rei Josafá, que era de Judá, e também para o rei, deixa me localizar aqui, para o rei de Edom. Então estes três reis se juntam para pelejar esta batalha e tentar então conseguir o resultado para o povo de Israel. E Eliseu vai entrar quando ele vai dar orientação para estes, pois eles resolvem ir pelo caminho do deserto e Eliseu então vai entrar mostrando a mão de Deus agindo a favor daqueles que o buscam, porque quando eles estavam prontos para a batalha, eles se lembraram de que era costume buscar a Deus através dos profetas para saber como seria aquela peleja. Sabe o que é interessante? Esse povo já estava para enfrentar uma batalha por causa da desobediência à vontade de Deus. Deus havia determinado que o povo de Moabe ia pelejar contra eles, mas quando eles voltam e buscam ao Senhor, Deus lhes dá o escape. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ainda que nós estejamos, talvez hoje, nesse momento, vivendo de forma desagradável ao Senhor, se agora nós resolvermos buscar o Senhor, Ele ainda vai nos enviar o socorro. Ele ainda vai trazer livramento para as nossas vidas. Porque Deus, Ele não é vingativo. Deus não é vingativo. Quando a gente busca o Senhor, Ele não vai dizer assim, não, eu não vou dar moral para você, eu não vou te ajudar porque você não me buscou, agora se vira sozinho. Deus não faz isso. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos socorre. Ele coloca a sua mão à nossa disposição para nos dar livramento. E isso é para nós uma fonte de esperança. Talvez você que está me acompanhando nesta reflexão de hoje está passando por alguma dificuldade na sua vida da qual você acha incapaz de resolver. Eu quero lembrar a você que Deus está à sua disposição. Ele não é o teu servo, Ele não é o teu funcionário, mas Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. E se você buscá-lo com fé, Ele vai criar situação, circunstância e vai mostrar que é possível você sair vitorioso, vitoriosa no meio dessa dificuldade. Assim eu creio, assim eu ensino, assim me mostra a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Continue nos acompanhando. Na próxima reflexão bíblica, vamos falar um pouco mais sobre o ministério do profeta Eliseu. Deus abençoe você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus.